Olá, eu sou a chefe Susan Marta e este é o canal Amor pela Comida. No vídeo de hoje você vai aprender como preparar este panetone de frutas que é super fácil de preparar. Você não vai usar batedeira, você não vai usar o liquidificador, você pode mexer tudo com uma colher de pau ou com um batedor de arames. É super fácil de fazer. Para você fazer no seu Natal, é sem glúten, sem leite, maravilhoso, fofinho, cheiroso. Tenho certeza que vai fazer maior sucesso no seu Natal. Vamos começar essa receita super fácil? Então, para começar, vamos misturar os ingredientes secos na bacia primeiro. Você vai adicionar meia xícara de farinha de aveia. Essa aqui é uma farinha de aveia sem glúten, mas se você não for intolerante, não tem problema, pode usar a farinha de aveia comum. Meia xícara de farinha de arroz. Meia xícara de polvilho doce. Uma pitadinha de sal. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio, que vai ajudar o panetone a crescer e ficar mais fofinho. Meia colher de chá de goma xantana, ó, medida assim, ó, nivelada na colher medidora. E por mais que é só meia colher de chá, precisa colocar. Eu já fiz um vídeo explicando sobre a importância da goma xantana, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. E aqui tem uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. Eu vou colocar nesse ladinho aqui, ó, porque eu coloquei nesse cantinho sal, então coloca sempre separadinho do sal. E aí agora a gente vai misturar bem para formar um mix de farinhas. A gente mistura assim as farinhas primeiro para deixar tudo mais uniforme, para misturar bem a goma xantana nos secos e ficar tudo mais fácil de misturar depois. Aí agora a gente vai fazer assim, ó, botar no centro aqui, ó, os ingredientes molhados. Você vai adicionar então 3 ovos. Eu não recomendo a substituição dos ovos porque vai mudar completamente a estrutura da receita. Aqui tem 1/3 de xícara de açúcar demerara. Você vai precisar também 2 colheres de sopa de essência de panetone. Essa essência é que vai dar o sabor realmente de panetone para a receita, então eu recomendo muito que você coloque. 2 colheres de sopa de óleo de coco, esse aqui é o óleo de coco sem sabor, mas poderia ter sabor também. E aí agora a gente vai misturar muito bem. Começa misturando aqui os ovos no centro, assim, ó. E aos poucos a gente vai adicionar as farinhas junto nessa mistura. Ainda tá faltando leite, mas vamos primeiro dar essa primeira misturadinha aqui nos ovos. E aí vamos puxando um pouco a farinha aqui. E para essa receita a gente precisa do leite morninho, né? Pode ser um pouquinho mais quente que morno, que depois que a gente misturou tudo aqui, ó, a gente não vai colocar direto sobre o fermento, ele pode ser um pouquinho mais quente que morno. Ó, tá ficando um pouquinho pesada, então eu vou dar uma aquecidinha rápida no meu leite e já coloco aqui, só um minutinho. Então agora o meu leite já foi aquecido aqui rapidinho, vou colocar aqui, são 100 ml, mas sempre coloca assim aos poucos. Você vai mexendo. E essa massa aqui, ela tem uma textura um pouquinho mais mole do que uma massa de pão. Então é só misturar aqui muito bem. Tá vendo que fácil fazer panetone? Você achou que era difícil? Nem é. É só misturar aqui rapidinho. Esse leite quentinho, ele vai ativar o fermento biológico, né? Vai crescer mais rápido. E aí eu gosto de deixar a massa crescendo num cantinho da cozinha que não bata vento. Eu prefiro colocar dentro do micro-ondas desligado, junto com uma xícara de água quente, que daí forma tipo uma estufa e ele cresce mais rápido. Se por um acaso você estiver em uma cidade que estiver bem quente, nem precisa ser tapa, né? Aqui não está super quente hoje, então eu gosto de fazer essa etapa de botar a xícara de água quente no micro-ondas. Ó. Aqui tá a textura bem bonita, ó, tá vendo? E aí agora sobrou um pouquinho de nada aqui de leite, ó. Foi um pouquinho menos dessa vez, um pouquinho menos. E aí agora a gente vai colocar as frutinhas. E aqui eu tenho 1 xícara e 1/4 de frutas cristalizadas, tem ameixa, damasco e também tem um pouquinho de nozes e um pouquinho de castanha do Pará. Então você pode fazer o mix da sua preferência, pode botar algumas gotinhas de chocolate, você que escolhe. Mistura bem. E já tá pronto. Agora a gente vai colocar na forminha de panetone e esperar crescer e depois levar para assar. Bem fácil, olha só.
Para esta receita, você vai precisar de uma forminha de papel dessas de panetone. Essa aqui é para 500 gramas de panetone. Você encontra em lojas especializadas em confeitaria, então é bem baratinho, você compra lá, mas se por um acaso você não encontrar, você pode assar em qualquer outra forma, até numa forma de pão. Essa aqui, ó, eu vou colocar sobre uma outra forma aqui, ó, só porque ela é molenga, né? Então é mais fácil de manusear se estiver dentro de uma outra forma. E aí eu vou colocar a massa do panetone, que já está pronta aqui. E aí a gente vai esperar crescer, vai depender muito da temperatura da sua cidade, mais ou menos uns 40, 45 minutos, 1 hora, depende bastante. Então quando ele chegar bem quase no topo da forma, é que aí a gente vai levar para assar. Então demora um pouquinho. Então depois de colocar toda a massa dentro, você dá uma espalhadinha assim, ó, dá uma afundadinha na massa assim, ó. E aí a gente vai levar para crescer num cantinho onde não bata vento, até crescer quase aqui no topo da forma. Então vou colocar aqui dentro do forno micro-ondas desligado, junto com a xícara de água quente, e agora esperar crescer. Ó, então agora depois de 1h20 cresceu aqui o panetone, ó, chegou bem aqui ao topo. Agora eu vou pré-aquecer o forno, 180 graus, e vocês percebem que eu coloquei aqui, ó, mais uma xícara, porque hoje está 22 graus e demorou mais para crescer. Da outra vez cresceu em 45 minutos, hoje 1h20, mas é assim mesmo. Agora vamos ligar o forno. Então agora o meu forno já está aquecido e agora vamos levar para assar. Então você vai assar o panetone por aproximadamente 20 minutos, 180 graus, mas fica de olho no seu forno, né, para você ficar bem douradinho. Então agora, depois de mais ou menos, ó, certinho, 20 minutos assando, vou tirar aqui do forno, ó, ficou bem douradinho, bem bonitinho, e agora esperar esfriar. Então agora você tem a difícil tarefa de esperar essa delícia aqui, ó, esfriar, porque, gente, não pode cortar o panetone quente, você vai estragar a textura. Enquanto ele esfria, ele meio que ainda está terminando de cozinhar. Se você cortar ele quente, ele vai ficar meio borrachudo, vai ficar uma textura estranha. Então espera pelo menos uma meia hora ele esfriar, para aí só depois você cortar. Olha que panetone mais lindo, ele tá tão cheiroso, ó. Cheirinho de panetone delicioso. Você não precisa fazer nada, né? Pode comer ele assim purinho, mas a gente vai fazer agora a decoração com açúcar confeiteiro. Então aqui eu tenho 1/3 de xícara de açúcar confeiteiro e aqui eu tenho um limão. O limão você coloca aos poucos e você vai misturando até que ele fique assim, aquela consistência cremosinha, né? Se por acaso você botar limão demais, aí você vai ter que colocar um pouquinho mais de açúcar confeiteiro para deixar ele mais grossinho. E aí você vai ajustando até você chegar numa consistência que ele meio que escorre assim, né? Só para fazer aquele topinho bonitinho. Vou botar mais um pouquinho aqui. Ó, já tá começando. Bem facinho. Se você quiser, você pode derreter um chocolate, então botar por cima. Aí você decora com frutinhas. Ó, agora sim. Ó, cremosinho assim pra gente colocar por cima, ó. Gente, tô achando que tá pouco esse glacê para botar por cima. Eu vou botar aqui um pouco mais, então mais ou menos que meia xícara de açúcar confeiteiro. Botar um pouquinho mais de limão, para deixar assim mais bonito, mais brilhante. Lembrando que esse açúcar aqui é totalmente opcional, né, gente? Não quiser colocar esse açúcar aqui, não precisa. Você pode fazer uma outra cobertura, tipo aquele de bolo de cenoura, que eu já ensinei por aqui. Ou simplesmente comer purinho. Vou só dissolver aquelas pelotinhas e aí botar por cima. Então o glacê de açúcar confeiteiro aqui tá pronto. E aqui eu também já separei algumas frutinhas, ó, pra gente colocar na decoração por cima. Então agora a gente vai colocar aqui por cima, bem no meio. E aí você vai espalhando assim, pra ele chegar até as laterais. Ainda sobrou um pouco aqui no meu potinho. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. E aí você vai empurrando para ele escorrer. Ai, fica tão bonitinho esse açúcar por cima, né? Eu sei que é muito açúcar por cima, mas... Ai, gente, é Natal, né? A gente quer uma coisa bonita, bem decorada, bem deliciosa. Olha só que lindo. Então agora eu cortei um damasco aqui ao meio. E cortei também uma ameixa ao meio. E aí vamos colocar aqui bem no centro. E aí as frutinhas cristalizadas você vai espalhando assim por cima, ó. Tenta botar as cores diferentes assim, ó, para dar um destaque. Você pode botar as castanhas também, se você preferir.
Decora como você achar que fica mais bonito, como o seu coração mandar. Deixa bem bonitinho. Delícia, olha que lindo. Então agora que o panetone esfriou, vou cortar aqui um pedaço para você ver como ficou por dentro esta maravilha deste panetone lindo. Vou tirar uma fatia generosa aqui, ó. Eu deixei o papel na parte de baixo, então vou passar a faquinha aqui para cortar. Vamos ver como ficou. Que lindinho, ó. Sempre fica um buraquinho, gente. O buraco é normal, você já deve ter visto ele dentro do panetone tradicional, né? Então é assim, ele cresce desse jeito, fica um buraquinho. Hoje os pedaços realmente não ficaram bonitos, né, gente? Mas o que importa é o quê? O sabor, né? Olha só, ele é, ó, olha a maciez desse panetone. Fofinho, maravilhoso para você fazer na sua casa, pro Natal, pra ceia de Natal, para deixar todo mundo feliz. E eu vou morder um pedaço, né? Que é a melhor parte, que é sempre comer. Vamos lá, morder um pedacinho aqui, ó. Qual pedaço eu como? De cima ou de baixo? Vou pegar de baixo, ó. Que maravilha. As frutinhas, ó. Fofinho. Bem molhadinho. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de panetone com frutas. Já tem outras receitas de panetone aqui no canal. Eu vou deixar a playlist natalina com várias receitas natalinas aqui na descrição do vídeo. E assim você já pode conferir um cardápio completo para sua ceia de Natal. Tem muita receita boa que eu tenho certeza que você vai amar. Se por um acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, é grátis, toda semana tem uma receita nova. E se você gostou dessa receita, deixa seu like, compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que ama panetone. E conta aqui abaixo sua opinião sobre essa receita, sua opinião é muito importante para mim. Eu estou sempre lendo os comentários e sempre lendo todas as dúvidas e respondendo, essa interação é super legal. A gente se vê na próxima semana. Tchau!